Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui no nosso Talk Consciente, que é num formato novo, que está sendo transmitido agora pelo nosso Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E vamos ter um convidado super especial conosco, que também é conselheiro aqui da filial de Curitiba, para falar sobre ecossistema e ESG como fatores de sucessos nos negócios. Um tema super importante para a gente fazer uma contextualização aí desse momento importante que a gente tem vivido em termos de mudanças para as novas economias, tema super relevante para lideranças empresariais, para negócios conscientes e toda uma contextualização do que é um capitalismo de stakeholders, que a gente fala tanto no movimento, e também de um dos pilares fortes do movimento, que é justamente orientação para os stakeholders, que está super alinhado com essa grande temática, né? Então, eu gostaria de apresentar para vocês o Gustavo, um pouquinho mais. Ele, além de ser nosso conselheiro de filial, aqui desde o início da filial de Curitiba, o Gustavo também é mestre em sustentabilidade e governança corporativa pelo ISAE-FGV, é especialista em administração e negócios internacionais e graduado em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Paraná. Ele esteve envolvido com projetos de expansão internacional, desenvolvimento de startups e novos negócios e sustentabilidade. É responsável pela relação com programas e parcerias internacionais das Nações Unidas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, o Prime e o Pacto Global. Ele atuou no IBanks, onde foi responsável pela implementação dos programas de ESG dentro da área global de governança e compliance. Além disso, é consultor na área de sustentabilidade e ESG, portanto, traduz de forma bastante efetiva esse tema a todos os interessados. E falando nesse tema, né, vamos trazer a fala do Gustavo, então, finalmente. É uma pauta frequente aí cada vez mais, né, Gustavo? E acho que o bacana é a gente começar falando, você trazer para a gente essa contextualização do que é, afinal, o tal do capitalismo de stakeholders e como que a gente pode também correlacionar isso, né, ao nosso capitalismo consciente. Então, fica com você, Gustavo. Legal, muito obrigado, Simone, pela introdução. Bom, começando pelo começo, né, traduzindo um pouco do que se discute hoje no capitalismo de stakeholders, acho que o próprio nome ele já traz uma definição por si só. Quando falamos de stakeholders, a gente se refere às diferentes partes interessadas que interagem com uma organização ou com uma empresa, né, ou uma instituição que seja. O stakeholder é um indivíduo ou grupo que afeta ou é afetado pelas atividades que essa organização faz. Então, isso quer dizer que quando eu falo de stakeholders, eu estou falando dos meus clientes, eu estou falando dos meus funcionários, estou falando dos meus fornecedores, estou falando também dos meus investidores, ou seja, todo esse ecossistema que se forma junto com a organização, né, incluindo a organização dentro desse contexto. Bom, falar do capitalismo de stakeholders significa que o capital ele funciona em favor a todas essas partes interessadas, né? E isso é uma mudança interessante da forma com que a gestão se desenvolveu, né? O capital se desenvolveu até então. Por muitos anos, se a gente pensar nos ciclos do capitalismo, né, eu tinha o capitalismo industrial, que ele era muito voltado para a indústria, então quem detinha o poder na sociedade era quem detinha as indústrias, por assim dizer. Então, o dono do capital eram os industriais. Depois a gente vem para um ciclo onde o capitalismo ele vai para o ambiente financeiro, né? Então, as grandes discussões do mercado financeiro, das bolsas de valores, etc., quando eu tenho essa dissolução, né? Então, o capital, ele se torna parte, né? Quem detém o poder, por assim dizer, é o sistema financeiro, né? E nisso, né, a gente tem o conceito de primazia dos shareholders, né? Que são os acionistas.
né, os acionistas que detêm esse direcionamento do capital, né, que detêm o chamado poder, por assim dizer. Hoje em dia, né, com a transição, num contexto que a gente vive hoje de sociedade mais conectada, mais globalizada, mais ativa, por assim dizer, a gente passa por uma fase de transição para um capitalismo de stakeholders, onde esse poder, por assim dizer, está em todas essas partes interessadas, né? Uma empresa, uma organização, para se conectar e para estar presente na sociedade que a gente vive hoje, ela precisa olhar não só para o seu acionista, né, para o seu shareholder, mas olhar para todas as outras partes interessadas, né, e garantir que esse ecossistema funcione de uma maneira harmônica, né? Essa visão sistêmica ela se torna essencial, né? Então isso acho que tem uma conexão muito forte com o que se discute, né, dentro do movimento do capitalismo consciente, né, que é essa mudança de consciência dentro do ambiente empresarial e organizacional. Bacana, é bem isso. E como que você relaciona isso de uma forma bem prática, né, ao pilar da orientação para os stakeholders, Gustavo? Como que a gente pode tratar disso de uma forma bem didática, bem simplificada, para quem está começando a ouvir essa temática, de que forma que isso faz sentido para as empresas? Legal. Quando a gente fala do capitalismo consciente, né, se discute essa mudança de consciência, né? Eu costumo dizer que é essa virada de chave que as organizações, os indivíduos e os líderes, né, eles precisam fazer, né, para responder essas demandas e as necessidades que a gente tem num contexto de novas economias, né, de uma nova sociedade, de um novo consumidor, né, de um novo espaço onde as empresas devem operar. Existe até uma mudança do que as pessoas prezam mais de uma empresa do que era há 20, 30, 50 anos atrás. Bom, falando dessa questão da orientação para os stakeholders, né, dentro desse processo de mudança de consciência, é justamente entender a empresa, a organização, como parte desse ecossistema, né? Entender que uma empresa ou organização, ela não é só um espaço físico com os seus muros, as suas paredes fechadas, os seus computadores, sua estrutura física, que opera ali dentro daquele espaço limitado e pronto, né? A empresa, uma organização, ela é parte ativa dentro da sociedade, né? E como eu falei há pouco, né? Ela influencia e ela é influenciada por diferentes indivíduos, grupos, pessoas, etc. Então, quando eu falo de orientação para stakeholders, a gente tem que entender essa necessidade de olhar para essas partes interessadas. Então, mudar essa chavinha na consciência. Então, isso significa, né, se eu sou uma empresa que sou orientada para os stakeholders, é, não quer dizer, por exemplo, que eu vou abrir mão do interesse dos meus investidores, dos meus shareholders. Não isso. Mas entender que os shareholders, eles fazem parte desse ecossistema de stakeholders junto com diferentes outros atores também. Então, significa eu olhar com mais atenção, por exemplo, para o meu funcionário. Entender, muitas vezes, que o meu funcionário, dentro da minha organização, ele desempenha diferentes papéis, porque ele pode ser também, além de meu funcionário, ele pode ser também o meu cliente, ele pode ser um consumidor, ele pode ser um embaixador da minha empresa, né? Falar bem ou falar mal da minha organização para outras pessoas que podem vir a se tornar ou são meus clientes e consumidores, por exemplo. Muitas vezes o funcionário pode ser até um acionista, né? Quando eu falo de stock options, né? Dentro das organizações, né? Então muitas vezes ele desempenha esses diferentes papéis. Então, eu olhar para a empresa, para a organização dessa maneira sistêmica, me traz uma relação de ganhos muito positiva. É, quando se discute a teoria de stakeholders, né, do Freeman, né, uma teoria que começa a abordar de uma maneira muito mais intensa essa relação com as diferentes partes interessadas, e quando a teoria de stakeholders entra forte dentro da área de administração e da própria gestão também, se discute muito essa construção de relações de ganha-ganha, né, de parceria e de colaboração com essas partes interessadas. Eu costumo sempre dizer, né, se você tem um fornecedor que ele é só o seu fornecedor, você tem ali uma relação comercial, né? Então, numa relação de comercial, você tem diferentes critérios para tomada de decisão. Você tem competitividade, você tem preço, você tem prazo, você tem entrega, você tem pagamentos que estão atrelados a essa relação comercial.
quando eu parto para uma orientação para stakeholders, eu como empresa e organização, eu vou entender como é que eu construo uma relação cada vez maior e mais forte de ganha-ganha com esse fornecedor. Será que essa minha relação com ele hoje em dia, ela é justa? Ela é uma via de mão dupla? Né, eu tenho um equilíbrio no que eu estou oferecendo para esse fornecedor e o que eu estou recebendo desse fornecedor? Será que a gente pode caminhar para construir uma relação de parceria, né, quando a gente possa falar de parceria dentro desse contexto? Porque quando eu crio esses elos de conexão e de interação com as diferentes partes interessadas, né, eu crio uma estrutura que é muito sólida. Né, em momentos como que a gente vivencia, ou tem vivenciado nos últimos anos, né, onde a resiliência é tão necessária, uma empresa, uma organização que é orientada para stakeholders, ela se recupera muito melhor, porque ela é muito mais fortalecida, porque ela não tem só relações comerciais, ou de contrato de trabalho, ou de compra e venda. Ela tem relações de parceria, de colaboração e de cooperação. Né? Então, eu tenho uma mudança de visão. Então, para resumir, respondendo a sua pergunta, eu acho que para as empresas entrarem nessa discussão, né, entenderem do que se trata o capitalismo de stakeholders, né, o princípio de orientação para stakeholders, é mudar essa chavinha na consciência. Entender primeiro que a empresa, a organização, ela faz parte de um ecossistema, então ela interage com diferentes atores, ela impacta e é impactada por esses diferentes atores, e ela precisa explorar cada vez mais essa relação de ganha-ganha, entender como é que essa troca, né, com esses atores acontecem, para que a gente possa construir relações de parceria que sejam cada vez mais sólidas. Bacana. Gustavo, interessante que você trouxe um ponto super rico aí com relação a essa contextualização, mas se a gente voltar lá para o começo e pensar assim, tá, e como que a gente leva isso assim, como é que a gente começa? Porque parece que faz total sentido, sem dúvida. É o caminho, é a nova economia, a colaboração realmente é a palavra-chave, é o que vai fazer a condução de novos modelos de negócios realmente resilientes e sustentáveis, né? Mas pensando assim, que até a própria Amazon, né, o Jeff Bezos, inclusive, trouxe essa questão de uma forma muito prática para a realidade da empresa. Ele colocava na reunião interna da empresa uma cadeira vazia, sempre que havia reuniões que tratavam de processos internos, que é o mais comum acontecer dentro dos negócios. As empresas atuais, né, o business as usual, como a gente está acostumado a ouvir, é muito focado nos processos internos, nas relações internas, quando muito com os próprios clientes internos, né? Mas essa percepção, essa visão mais sistêmica, mais aberta do negócio com o seu entorno ainda é um entrave para a gente poder dizer que existe essa orientação realmente para stakeholders. E o fato dele colocar lá uma cadeira vazia, que era para se lembrar, para que todos lembrassem que ali estaria esse universo externo ao negócio, fazia com que as pessoas se orientassem ao cliente, muito mais ao cliente como um dos principais stakeholders, né? Para muitas empresas, isso já é um grande começo, começar a trabalhar com foco total no cliente interno e externo, que são, até como um exemplo bacana que é dado no livro do Capitalismo Consciente, das duas asas de um pássaro, né? O centro, o corpo ali como estrutura, onde estão os acionistas, onde está o líder consciente, mas os clientes e os colaboradores como as duas asas que dão realmente sustentação para o negócio. Essa ideia de colocar uma cadeira ali é um exemplo, né? Mas esse olhar para os stakeholders é muito relevante na prática, né? Quais são os desafios que você acha? Você acha que a maioria das empresas está preparada para esse diálogo com todos esses envolvidos além do negócio de modo interno? Que tipo de desafios e oportunidades você encara aí dentro desse processo de mudança? Olha, eu acho que como qualquer nova estratégia dentro da organização, né, vai uma dose de esforço, de intenção, de mudar efetivamente. Porque é mudar uma lógica, né, é mudar o mindset, virar essa chavinha, né, e nem sempre isso é fácil, né, você tem que
entender e tirar a empresa do centro das atenções, né, por assim dizer, e entender a empresa como parte do todo, né. Então esse é o primeiro passo, né, é uma essa mudança de visão, né. E quando a gente pensa de uma maneira pragmática e simples, isso é óbvio, né, como você trouxe o exemplo aí das asas, né, eh, para uma empresa funcionar, para eu conseguir, né, tirar o máximo dos produtos e serviços do meu processo, etc., eu preciso dos meus funcionários e eu preciso dos meus clientes. Eu preciso atender o interesse desses dois grupos, porque se eu não tiver funcionários motivados, eles não vão entregar os resultados que eu preciso, eles não vão produzir da maneira que eu preciso e os produtos, oferecer os produtos e serviços na qualidade que são necessários. E se eu não tiver quem compre, eu não tenho para quem vender, né? Então eu essa troca ela não acontece, né? Essa operação, essa conta, ela não fecha. Então, quando a gente pensa de forma pragmática, é simples. Mas por muito tempo, né, as empresas e organizações, elas tomaram decisões centralizadas, né, sempre de dentro para fora. Ah, não, eu vou criar um novo produto e um serviço aqui e vou oferecer para o mercado, né? E aí vai atrás de cliente, esforços de marketing, de comunicação, para explorar, para ganhar mercado, para trazer cliente, para fidelizar, etc. Por quê? É um processo interno, né, do que eu acho que é importante, do que eu acho que é interessante, do que eu acho que é uma demanda. Então eu crio essa demanda. Isso por muito tempo funcionou. Por quê? Eu não tinha uma ampla concorrência, não tinha tantas empresas fazendo a mesma coisa como a gente tem hoje, né, entregando os mesmos produtos ou serviços como a gente tem hoje. Eu não tinha uma economia globalizada e conectada, onde eu possa acessar produtos e serviços de diferentes países aqui do Brasil. Eu não tinha isso. Então a empresa, ela criava essas demandas. Hoje em dia, né, eu preciso de um diferencial dentro desse processo. E quanto mais eu conheço e interajo com os meus stakeholders, mais eu consigo explorar essas oportunidades, né. Então, assim, essa mudança de consciência é importante a gente perceber que é uma estratégia de negócio, né. Olhar para os stakeholders, para as diferentes partes interessadas, é explorar novas oportunidades de negócio. Porque, querendo ou não, eu interagindo ou não com esses stakeholders, eles vão estar ali, né, os meus funcionários, eles influenciam e são influenciados pela minha operação, eu me relacionando bem com eles ou não. Os meus clientes estão ali, as organizações sociais estão ali, os meus investidores, os meus fornecedores, todo esse ecossistema existe, né? Ele já acontece. Eu, como empresa, tendo consciência disso ou não. Então, quando eu exploro essa gestão orientada para stakeholders, significa trazer isso para a consciência. Opa, eu sei que existem essas interações, eu preciso entender como essas relações acontecem, para depois eu poder explorar essas oportunidades, né? E essas oportunidades, elas são cada vez mais urgentes e necessárias, né? Porque isso me traz oportunidades de inovação, de inovar olhando para as necessidades e para os interesses do meu cliente, por exemplo, ou inovar internamente, olhando para ouvindo o que o meu funcionário, o meu colaborador está trazendo de oportunidades de inovação, de melhorar a eficiência, de trazer melhores resultados, né? Eu estou explorando o que esse ecossistema está me gerando de oportunidades, o que esse ecossistema está me dizendo que é importante para eles e que eu posso ajudar a resolver, que eu posso ajudar a criar novos produtos e serviços, né? Então, assim, quando a gente destrava essa mentalidade, né, isso se torna muito positivo, né, mas é um passo a passo, né, então eu tenho um nível de consciência de entender, de tirar a empresa do centro das atenções, né, de tirar esse contexto egoísta, individualista da organização, entender que ela faz parte, ela interage com diferentes atores. Um segundo ponto, né, é justamente sentar, botar todo mundo para conversar e falar quem são as nossas partes interessadas, quem são os nossos stakeholders, né? E eu costumo dizer que assim, mapeamento de stakeholders é literalmente mapear, botar lá no papel, botar visualmente quem são essas partes interessadas, né? E a partir disso começar a entender, bom, quais são as necessidades desses indivíduos ou grupos, né? O que que eles esperam de mim como organização? O que que é interessante para eles? O que que eu posso oferecer e o que que eles me oferecem, né? Como eu falei, um stakeholder, ele impacta e ele é impactado pela organização. Então eu tenho uma relação de troca. E a intenção é que a gente tenha sempre isso em equilíbrio. Por quê? Por exemplo, se eu estou tirando mais do meu funcionário do que eu estou oferecendo para ele,
Isso não é uma relação de ganha-ganha, isso é uma relação de eu estou ganhando mais, você está ganhando menos. Eu tenho que manter esse equilíbrio. Por quê? Se eu estou tirando mais do meu funcionário do que estou oferecendo para ele, na primeira oportunidade melhor para ele, para uma melhor relação, ele vai sair, vai te deixar. A mesma coisa para o cliente, para o consumidor, a mesma coisa para os seus fornecedores, né? Então eu preciso entender as necessidades dessas partes interessadas e pensar se essas relações que existem estão equilibradas. E a partir disso começar a construir esse diálogo, começar a explorar essas oportunidades, começar a conversar com essas diferentes partes interessadas. E isso, por exemplo, quando a gente fala de uma estratégia de sustentabilidade, que olha, por exemplo, para critérios, né, as dimensões que trazem o ESG, por exemplo, isso é parte essencial, né? Para eu construir uma estratégia efetiva de sustentabilidade, eu tenho que entender quem são os meus stakeholders, tenho que entender quais temas são importantes e prioritários para eles, para que eu possa responder essas necessidades. E, de novo, me fortalecer como organização. Eu diria assim, passo a passo e as oportunidades, elas surgem dessas trocas e dessas interações, de tentar criar soluções para atender os interesses e as demandas dessas partes interessadas. Muito legal. O bacana desses nossos novos talks é que a gente está conseguindo fazer uma costura super rica aí de conteúdo. E isso que você está trazendo, Gustavo, traz muito essa questão da importância da confiança nas relações, né? O que também traz uma pegada mais humanizada para os negócios. Porque tudo que você falou tem muito isso nas entrelinhas, né? A questão da confiança na relação com os clientes, com os funcionários ou colaboradores, enfim, isso faz muita diferença, inclusive para a reputação da própria marca, né? Hoje a pesquisa Humanizadas, que está ligada ao capitalismo consciente, ela mostra muito essa relação dos stakeholders, né, na prática, o quanto isso é influência importante, quanto isso gera esse impacto que você comentou, de uma forma mensurável, né? Então, isso faz sentido, isso é concreto, e principalmente quando a gente trata das novas gerações, né, Gustavo, que estão vindo com um olhar mais exigente no sentido do que as empresas realmente estão fazendo em termos de impacto no seu entorno, na sua comunidade, para a sociedade como um todo. Então, essa questão de olhar para a empresa como uma força, uma potência de transformação é o grande mote, inclusive, do movimento capitalismo consciente, né? Quando a gente faz essa relação. Por que a gente fala de tudo isso? Porque, afinal de contas, o capitalismo consciente enxerga nas empresas essa perspectiva de potência dos negócios das empresas como recurso de transformação da sociedade, de influência positiva. Nesse sentido, além de não olhar só para o seu próprio umbigo, né, para olhar para o interno, que a gente estava falando aqui, a questão de educar, né, acaba fazendo esse papel social de educar os clientes, educar os próprios colaboradores e os outros stakeholders, no sentido de mostrar que todas as partes têm o mesmo valor, e tem essa questão do ganha-ganha que funciona melhor e todos vão ficar mais, todos são importantes e todos vão ficar mais satisfeitos, né? A gente está quase encerrando o nosso tempinho aqui, mas acho que seria bacana eu te ouvir, Gustavo, falando um pouquinho, afinal, então, como que isso tudo se conecta a essa discussão das novas economias, né? Como que você entende que isso fecha com esse contexto mais macro? Legal. Eu acho que como você trouxe agora na sua fala, né, a confiança ela vai ser a chave dessa mudança, né, dentro do ambiente de negócios, né, a confiança entre as diferentes partes interessadas com as organizações. Eh, e isso é uma grande tônica quando a gente fala das novas economias. Eu vejo que, eh, especialmente economia colaborativa, né, ou de interação, de construção, capitalismo de stakeholders, economia donut, todos esses temas, né, eles têm a confiança como parte do centro, por quê? É um entendimento de que, bom, estamos todos aqui nesse mesmo planeta, enfrentando os mesmos desafios sociais, ambientais, econômicos, em diferentes níveis, e a gente precisa de esforços conjuntos, né, para a gente conseguir
passar por isso, né? Ou desenvolver, melhorar a sociedade, por assim dizer, né? É o que se discute muito dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente precisa confiar uns nos outros, né? Essas relações, elas precisam ser de confiança, porque só quando existe confiança, existe colaboração, cooperação e parceria, né? Que, por exemplo, nessa relação com as partes interessadas é essencial. A parceria, colaboração, conexão, cooperação é essencial para que eu tenha uma empresa orientada para stakeholders, olhando para os stakeholders dentro desse novo contexto do capitalismo de stakeholders. E aí que a confiança é o elo-chave. Se não tiver confiança, né, de novo, a gente volta para a discussão de que se torna só uma relação comercial, de compra e venda, uma relação trabalhista, etc. Então, assim, eu vejo que hoje em dia, né, nessa transição que a gente vive, para um contexto de novas economias, né, novas formas de se fazer negócio, é essa virada que a gente espera. Eu acho que as organizações, né, elas vêm numa trajetória, né, é uma jornada, por assim dizer, é uma jornada de transformação, né, o mercado ele se adapta à sociedade e hoje a sociedade ela se fortalece dentro dessa forma, da cooperação, do compartilhamento de informações, da troca, da conexão por propósito, das relações de confiança que as pessoas têm uns com os outros e também com as organizações, e esse se torna um fator-chave, porque quando você tem confiança, e aí pensando na perspectiva do consumidor, né? Se você confia naquela empresa, naquela organização, já era, né? Esse consumidor, ele vai ser um cliente fiel, ele vai ser um cliente promotor da marca, ele vai falar da marca para as outras pessoas, ele vai fortalecer essa relação e ele vai ser consumidor por muitos anos, por assim dizer, né? Então, confiança acaba sendo um fator chave dentro desse novo contexto da nova economia. Então, assim, para encerrar, né, se eu pudesse trazer, é, tentem, né, você dentro das suas organizações, você como líder, no papel que você desempenha, tente trazer essa visão sistêmica, né, se entender como parte de um todo, entender de que forma você, a sua organização interage com os outros atores, né, de que forma vocês impactam e são impactados por esses atores, diferentes atores. E a partir daí começa a explorar as oportunidades, né? Então, assim, cada vez mais essa visão sistêmica ela vai ser essencial para a gente enfrentar os desafios que existem como sociedade, porque os nossos desafios são complexos, são sistêmicos, são dinâmicos, e o ambiente corporativo ele tem que responder da mesma forma, dessa complexidade, além dessa complexidade, com essa visão sistêmica, com esse dinamismo necessário. Então, a minha dica é virar a chavinha, né? Tentar mudar esse mindset e começar a olhar para tudo numa visão mais sistêmica, né? E mais global, por assim dizer. Muito bom, Gustavo. É isso mesmo, acho que a gente tem que se colocar, né, nesse lugar do empresário, do líder, do empreendedor consciente, olhando dessa forma, pensando mais no longo prazo do que no curto prazo, porque isso também faz toda uma diferença em termos de impacto, né, e a gente estava acostumado num ritmo de expectativa de muita urgência, a gente tem hoje, de fato, uma emergência aí muito maior em termos de transformação, mas isso tudo feito com esse cuidado e com esse contorno ecossistêmico faz toda a diferença, né? A gente precisa respeitar esses limites, a gente pode fazer muito mais em colaboração e a gente tem que entender que nós também, enquanto pessoas, consumidores, indivíduos, o nosso bem-estar, né, enquanto sociedade, ele está muito atrelado às ações das empresas, às ações da forma como as organizações operam. Então, isso tudo que você trouxe é muito, muito rico de fato e acho que vai ser muito útil aí para todo mundo que assistir. A gente espera aí que vocês tenham curtido e vamos então encerrando por aqui nosso talk de hoje. Agradeço mais uma vez, Gustavo, pela sua fala aí tão importante para a gente levar para o mundo e mais um pouquinho desse nosso movimento. Obrigada. Obrigado.